Seja bem-vindo a mais um programa El Shaddai TV. O programa de hoje está muito legal, nós teremos um momento de adoração maravilhoso que aconteceu no domingo. Eu tenho certeza que Jesus ficou muito contente com a igreja inteira se rendendo aos pés dele, declarando que nós podemos descansar nos braços dele. Também nós teremos a cobertura do RIR, uma rede de Isaac e Rebeca, uma rede específica para solteiros, onde nós tivemos um evento de entrevistas, perguntas a respeito do compromisso, a respeito de um namoro santo que chega a um casamento de sucesso. Também teremos uma palavra especial do apóstolo William sobre uma proposta indecente. Por isso eu quero que você curta o programa, não perca nenhum momento para que você seja tremendamente abençoado, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Eu espero que você goste muito e seja impactado pelo poder de Deus através desse conteúdo. Fique agora com o louvor. Sobre a tempestade
nos consumir. Muitas vezes, Senhor, a falta de fé tenta nos consumir. Mas quando nós nos ajoelhamos, Senhor, e choramos diante de Ti, o Seu Espírito Santo leva a nossa petição até Ti, Senhor. Nessa noite, Deus, leve o clamor do Teu povo, Senhor, até Ti. Espírito Santo, leve o clamor do Teu povo até Ti. Querido, levante o seu clamor nesse momento. Se a tempestade tenta te consumir, Deus é o dono da tempestade. Deus é Ele que abre o mar para você passar. Nessa noite, querido, levante as suas mãos e comece a profetizar na sua vida. Comece a declarar: a tempestade não vai me afogar, a tempestade não vai me consumir. Eu não aceito esse decreto na minha vida de falência. Eu não aceito esse decreto na minha vida de morte. Eu não aceito, porque o Espírito Santo vela pela minha vida. Declare, querido, abre a sua boca nesse momento. Você é filho de Deus, você é servo de Deus. Declare, declare, declare. Se o trovão, se o trovão e o mar se vento vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, você. Deixa cantar nesse momento. Se o trovão e o mar sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sempre és rei. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sempre és rei. Como é bom adorar a Deus, né? A palavra de Deus diz lá em João, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana à beira do poço, Jesus fala que é a hora, já é chegada a hora que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E nós temos declarado esse tempo na nossa igreja. Todo homem e toda mulher que quer se aproximar de Deus precisa entender o que é adoração. Por isso, eu convido você a estar conosco aqui nos nossos cultos aos domingos, às 17 horas e às 19 horas e 30 minutos, na rua Savério Safiotti, 132, para adorar a Deus juntamente conosco. Traga sua família. Agora você vai ficar com a cobertura do RIR, como eu disse no começo do programa. É uma rede específica para solteiro. Acompanhe aí e curta e seja muito abençoado. Olá pessoal que nos acompanha aí pelo canal 21, eu estou aqui nesse sábado na Rede RIR, a Rede Isaac e Rebeca, que é uma rede para solteiros. E nesse sábado foi bem especial, o casal, os líderes do ministério, que é a Tatá e o Neto, trouxeram casais separados não, casais casados e alguns solteiros também que fizeram compromisso. E teve uma sabatina, o pessoal fizeram perguntas
Vou perguntar para você, Neto, por que trazer esse pessoal para cá e a ideia, por quê? A ideia é o seguinte, é porque muitas pessoas têm dúvida hoje do compromisso. O que é o compromisso? Como viver o compromisso? Eu estou vivendo um namoro, como eu faço para transicionar o namoro para compromisso? Então a gente passa na igreja e algumas pessoas têm dúvida. Então, para sanar as dúvidas, nós trouxemos compromissados aqui, homens e mulheres que estão compromissados, homens e mulheres que casaram no compromisso, e a galera começou a fazer perguntas, dúvidas, e as dúvidas foram sanadas hoje, né? E as pessoas falam, é a igreja que não beija, a igreja que não beija. Não, nós somos uma igreja que vive com princípio, que quer resgatar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e aquilo que Deus estabeleceu para a vida do homem. Que legal. E a Rede Rir sempre é todo mês que acontece, sábado à noite aqui na Igreja Shaddai. O que os jovens podem esperar esse ano, Tatá? Os jovens podem esperar muita festa, mas com certeza podem esperar, como a Igreja Shaddai já comprometeu, um ano de muito milagre. Então, para milagre, com certeza, muitos compromissados vão aparecer nesse ano de 2012. Nós vamos preparar muita balada, muita festa, mas muita ministração, muita cura, muita restauração de caráter, para que essas pessoas possam entrar realmente saradas no compromisso. Que legal. E você que está solteiro, fica em casa sábado à noite, vem pra cá. Dizem por aí que jovem cristão não se diverte. Ao meu lado está uma pessoa que veio para desmentir isso. Você, Anitta, era uma pessoa que via nas baladas de Araçatuba, bebia, fumava, né? E como tem sido essa transição para você? Uma vida santa, mas mesmo assim, com muita diversão ainda. Então, tem sido maravilhosa, né? Não só de Araçatuba, mas como ia bastante em balada. E hoje, assim, é totalmente diferente a vida que eu tenho. Hoje eu tenho uma paz dentro de mim, eu mesmo. Deus completou muitas coisas que eu buscava, assim, às vezes em prazeres, de bebida, de balada. E assim, e é engraçado, porque às vezes as pessoas falam, Anitta, você sumiu, o que aconteceu? E eu falo, me converti, fui pra El Shaddai, e todo mundo choca. E eu falo, cara, e foi uma coisa muito engraçada, quando eu tava com um problema, apareceu uma pessoa e me apresentou Jesus, e eu vim pra El Shaddai, e era uma igreja, assim, de muito amor, onde eu entrei, todo mundo abraçando, te amando, e cuidando de você, se preocupando. Eu falei, nossa, cara, que diferente, né? É uma experiência, assim, muito bacana. E onde até o pessoal fala assim, crente é careta. E eu falei, nossa, gente, é umas baladas mais divertidas que eu ia, é nos crentes. Que legal. E aqui na igreja o pessoal usa um termo cristão, que estou esperando em Deus. Os jovens solteiros falam isso, esperando uma pessoa em Deus. E você está solteira, né? Está esperando em Deus também. Como que é isso, esperar em Deus? Esperar em Deus é uma coisa maravilhosa. Como dizem, encalhado não é quem está solteiro, encalhado é quem casa errado. Eu tô no azeite, tô esperando em Deus e sei que Deus tem o melhor da minha vida, Ele tem o melhor pra minha vida. E sei que Ele conhece meu coração, Ele sabe das minhas necessidades. E Deus, Ele quer 1000 vezes mais, né? Nem ouvidos ouvirão, nem o coração sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. E eu sei que Deus vai dar aquilo que eu preciso e aquilo que vai me completar no meu ministério, na minha vida cristã e na minha vida com Ele. É isso aí. Você está achando que ser cristão é ser careta, você está vendo que não é nada disso. Você também pode entrar no nosso portal, que é www.igrejashaddai.org. Lá você vai conferir as festas do Rio, os horários dos cultos, nos sábados e aos domingos. E agora você fica com o resto da nossa programação. Você que é solteiro ou solteira é o nosso convidado a estar aqui pelo menos uma vez ao mês na programação do RIR, sempre o último sábado de cada mês. Acompanhe no site e veja quais serão as próximas reuniões. O seu homem ou a sua mulher de Deus pode estar aqui. Agora você vai acompanhar uma palavra poderosa do apóstolo William Leite, proposta indecente. Fique com o vídeo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já recebeu uma proposta indecente alguma vez na vida? Pode levantar a mão, irmãos, ninguém vai se escandalizar. Quem já recebeu propostas indecentes? Eu já recebi.
Proposta indecente é quando uma pessoa vai lá, chega pra gente e diz assim: deixa eu falar, se você não vê que eu estou fazendo tal coisa, eu te dou tanto por fora. É uma proposta indecente. Porque o que é indecente? Aquilo que está fora da decência. O que é indecente é aquilo que vai contra a decência. Um suborno, uma proposta de adultério, uma proposta de droga, uma proposta para que o velho homem ressuscite. Todo mundo já recebeu uma proposta indecente. E assim, queridos, uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente é assim, que todo, diga comigo, todo. É isso mesmo, todo. Não é alguns. Todo homem e toda mulher que trilha o caminho de Deus vai ter e vai receber propostas indecentes. Não tem outro caminho, isso é um fato, isso é uma verdade bíblica. Você está andando com Deus, você está indo em direção ao trono de Deus, de repente vai lá e vem alguém dizendo assim: e aí, eu tenho uma proposta para você. Quando nós olhamos para a Bíblia, isso não é muito diferente. Isso acontece o tempo todo. Vocês querem ver só? Vamos em ordem cronológica. Primeiro, José. Ele tinha sido jogado pelos seus irmãos numa cisterna e disseram: vamos matar ele, vamos fazer o quê? Viram um grupo de mercadores, falaram assim: é lá que nós vamos levar ele. Vamos vender esse cara. Venderam ele, ele pegou, foi embora e continuou fiel a Deus. Chegou no Egito como escravo, como um homem sem liberdade, sem nada. Ele começa a prosperar porque Deus era com ele. E quando ele começa, agora minha vida vai, chega uma mulher e diz: psiu, psiu, deita comigo. Ele diz: não. Ele recebe uma proposta indecente e diz não. Quando nós vemos a vida, por exemplo, do rei Saul, Samuel ungiu a mandado. Quem mandou Samuel ungir? Deus. Então você entende que Deus ungiu aquele homem para ser rei. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para ele, diz assim: não leve nada da conquista de guerra que você for conquistar naquela tal cidade. Ele recebe uma proposta indecente, dizendo para ele assim: pegue as coisas que estão aqui e leve para Israel, para que você distribua a carne desses animais e ganhe popularidade política. Ele gostou, ouviu e perdeu o trono. E aí, queridos, Sansão, ele tinha o quê? Força. E um dia ele encontrou quem? Dalila. Dalila olhou para ele e disse assim: dorme comigo. Dormiu com ele e diz assim para ele assim: Sansão, Sansãozinho, Sansãozinho, conta para mim o seu segredo, senão não durmo mais com você. Ele recebeu mais uma proposta indecente e ele caiu. Sansão perdeu toda a sua força e morreu. Judas recebeu uma proposta indecente, dizendo: entregue seu mestre, eu vou te dar algumas moedas. Ele aceitou e entregou o seu mestre. Mas antes de nós entrarmos especificamente sobre propostas indecentes e o texto que nós vamos usar como base para poder aprender e refletir sobre isso, eu quero falar sobre alguns textos sobre o vencedor. Quem é que é vencedor? Tem alguém que está com dúvida. Quem é que é vencedor? Amém.
Então, esse texto é para você, tá bom? Só para os vencedores esses textos. A Bíblia diz em Apocalipse 2, verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem recebe? Apocalipse 2, verso 26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Está dizendo aqui, aquele que guardar boa parte da vida as minhas obras, isso que está dizendo? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. José, ele disse não para a mulher de Potifar, porque ela é uma mulher tão desqualificada que nem nome tem na Bíblia. A mulher de Potifar, ele tirou e proibiu, falou assim: não. Essa mulher foi o grande trampolim para se levantar um príncipe. Porque toda vez que eu digo não para a proposta indecorosa, toda vez que eu digo a minha aliança com Deus é maior do que essa proposta indecente, o que acontece, queridos? Isso é uma mola propulsora para que eu possa ser um príncipe no mundo espiritual e no mundo real. Eu quero te fazer uma pergunta. Aqui está dizendo nesse texto, Apocalipse 2, verso 26. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. José tinha autoridade nas nações ou não tinha? Tinha. Apocalipse 3, verso 12, mais uma coisa escrita ao vencedor, só para os vencedores, assim: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e meu novo nome. Apocalipse 3:5 diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, em nome de Jesus. E de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. O vencedor, querido, é você. O vencedor sou eu. O vencedor somos nós. Entretanto, a Bíblia diz que o vencedor, ele fecha os seus ouvidos para propostas indecorosas. Ele não diz que nós não teríamos propostas. E eu quero falar para vocês aqui hoje sobre uma proposta indecente que todo mundo conhece. É a proposta de Jacó e de Esaú. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 25, do verso 29 ao verso 34. Lá diz assim, Gênesis 25, do verso 29 ao verso 34, diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos dizer todo mundo junto esse versículo? Próximo versículo, pode colocar o próximo slide. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quem sabe, primogenitura, o filho mais velho tinha direito a uma herança especial. Primogenitura é um filho mais velho que era muito honrado. O primeiro filho, o primogênito, tinha um valor, essa primogenitura é um valor incomensurável. E esse homem, ele tinha o direito, Esaú, ele tinha o direito. Porque toda pessoa que Deus levanta para poder ser ungido dele, ele levanta para honra. Ele levanta para ver família convertida. Ele levanta para ver problemas financeiros sendo solucionados. Ele levanta não uma pessoa para ser crente de igreja, mas para ser um avivalista. Na faculdade, no trabalho, nos amigos,
nos seus fundamentos, na sua casa. Tudo muda porque Deus escolheu pessoas para serem vencedores. Não o vencedor que vence uma luta, porque nós estamos acostumados assim. Então, o lutador tal, ou o time de futebol ganhou tal jogo, então ele é vencedor, ganhou tal campeonato. A Bíblia não diz que vencedor é quem ganha uma prova. A Bíblia diz que o vencedor é aquele que vence a vida. Aquele que terminou os seus dias vencendo a vida. Vivendo o propósito de Deus, desprezando todo tipo de churumelas do inferno, de enganos do inferno. E aqui, queridos, nós vemos o típico caso de um homem que trocou tudo por um prato de lentilha. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando o homem abre mão da sua honra, ele abre mão de tudo. Amém, queridos? Eu quero falar sobre 5 propostas indecentes sobre as nossas vidas. A primeira delas é a proposta do cansaço. Eu já tenho ministrado e ministrei aqui na igreja algumas vezes, nas últimas semanas, sobre a importância do descanso, sobre a questão da ansiedade. E agora nós vamos falar de novo sobre isso, porque se você olhar muito bem nesse texto, você vai ver que a Bíblia diz a seguinte coisa em Gênesis capítulo 25, verso 29, diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Quem que veio do campo, querido, esmorecido? Esaú. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa está cansada, com fome, chateada, magoada, ela está vulnerável. Pode ver, querido, você encontra uma pessoa e a pessoa, você fala alguma coisa para ela, de repente a pessoa fala, eu falo assim, meu Deus. Aí você fala assim, aí depois a pessoa vem e me perdoa. Estou cansado, muito trabalho, não dormi ontem, metas para cumprir. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é importante. Satanás e a proposta indecente virá quando você estiver mais frágil. O que acontece? A mulher chega em casa, o marido é briguento, o marido não dá atenção, o marido não se preocupa com a esposa, o marido não se cuida, não justifica. Mas na fragilidade de um casamento corrompido e machucado, na fragilidade surge uma proposta que mexe com a pessoa que não mexeria, se tivesse situações normais. É assim ou não é? O jovem solteiro está aqui na igreja e está firme no propósito, até um dia que ele vai lá e fica olhando um casalzinho na igreja, casalzinho de mão dada, andando para um lado, andando para o outro, ele sozinho, começa a ficar descaído, falecido, de repente chega uma pomba girando, e diz assim, você pode me levar para comer em algum lugar, irmão? Né? A única coisa que muda é a sobrancelha. Aquilo que não seduziria uma pessoa que está firme no propósito, seduz quando alguém está em fracasso, quando alguém está desfalecido, quando alguém está cansado. É assim, não é, irmãos? A proposta indecente venceu o firme propósito da aliança em Cristo. E aí é o problema. Então assim, quando a gente olha para a Bíblia, nós olhamos para Jesus. Quando que o Satanás vem tentar Jesus em Mateus capítulo 4? Agora Jesus fala assim, agora eu vou começar o meu jejum. Ele começa o jejum, o diabo aparece? Não. E depois de 2 dias que ele está jejuando, o diabo aparece? Não. Quando é que o diabo aparece? Ele aparece quando ele está fazendo 40 dias de jejum, completou, a Bíblia diz, teve fome, Satanás diz, cheguei. Deixa eu falar uma coisinha para você, Jesus. Você não é filho de Deus? Sou. Por que
Por que você não transforma essa pedrinha em pão francês gostosinho? Se me prostrares, porque eu quero dizer, isso é importante ser guardado no nosso coração. Toda investida diabólica e toda proposta indecente chega ao nosso coração no momento que nós estamos frágeis. Mas isso prova aquilo que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que o diabo, ele anda ao derredor, e ele tem o quê? Faz armadilhas. Sabe, queridos, a proposta indecente é uma proposta que vem quando nós estamos enfraquecidos. Segunda proposta é a proposta quando nós ouvimos a proposta carnais. Quando eu ando com o povo de Deus, eu só ouço propostas espirituais, certo? Não. Bom seria. Mas propostas carnais, veja só. Jesus diz assim para Pedro: convém que o filho do homem pereça e morra. Pedro disse: não vai morrer não. O que Jesus disse para ele? Arreda de mim, Satanás, porque tu para mim é pedra de tropeço. Por quê? Você está sendo carnal. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado são, às vezes até com ar de espirituais e tudo mais, são as primeiras pessoas a dar um conselho, a dar uma instrução, fazer uma proposta carnal. Eu lembro quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, estava naquele fogo, naquela paixão. Se dissesse para mim assim, tem lá de ponta cabeça, eu andava. Qualquer coisa que precisasse para ser crente, eu ia ser. Aí já saía do culto, as pessoas vão comer um lanchinho, comer alguma coisa, beleza, para variar, né, crente engordando. Aí eu saía, aí acabava os lanchinhos, né, os x-tudo da vida. Aí chegava e falava assim, vamos dar uma voltinha. Onde nós vamos dar voltinha? Como assim? Voltinha na avenida. Ai que bênção. Eu falava, amém. Achei que eu ia ter que mudar mais. Dava voltinha, passava, né? Passava devagarzinho lá daquelas meninas que estavam em cima da moto. Porque isso é uma coisa ridícula, fala a verdade. Eu não sei se você gosta da voltinha na avenida, meu irmão, mas eu acho isso uma tolice incalculável passar lá. E aí fica lá, né, os caras... E assim por diante. Aí, irmãos, eu comecei a perceber que conselhos carnais poderiam me tirar do centro da vontade de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Esaú, ele recebeu uma proposta carnal. A proposta dele era o quê? Disse Jacó, Gênesis capítulo 25, verso 31, vende primeiro o teu direito de primogenitura. Olha que coisa ridícula, uma coisa que é para você falar assim, ó, você está precisando de um emprego? Tô, eu tenho um emprego para você. Você quer, falso? Quero. Vou te dar um emprego que vai ganhar bastante dinheiro. Uhul, gostei. Só que antes de você participar do meu emprego, você tem que dizer que você não é mais crente. Olha a proposta. A Bíblia diz que ele fez uma proposta carnal, e muitos cristãos ouvem propostas carnais. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, as pessoas têm que ter medo de fazer propostas carnais para você. Medo. Conversinha, você já ficou com alguém na MSN? Ou uma conversa de companheiros de trabalho, tudo bem? Como que está a sua esposa? Você é feliz no seu casamento? Não vem que essa conversa tem um nome, adultério. Quando alguém pergunta, quando uma pessoa do outro sexo perguntar, seu casamento está bem? Seu marido é bonzinho com você? Ele quer pegar você. Acredite, ele não quer ser seu pastor, não. Mas toda vez que uma pessoa abre mão
da primogenitura, por uma proposta dessa indecente, queridos, ela cai em desgraça, ela cai em desonra. A terceira proposta é a proposta do exagero. Isso é uma coisa que tem acontecido demais. Por que você não serve a Deus? Porque eu tenho muita luta, porque eu trabalho demais, eu acordo, eu durmo, eu corro para um lado, e beijo minha mulher, e busco criança na escola, eu não tenho tempo. São exagerados, porque as pessoas exageram suas dificuldades para justificar por que não fazem o que deveria ser feito. Elas exageram. Quer ver como aconteceu isso com Jacó? Gênesis capítulo 25, verso 32 diz: ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveito o direito da primogenitura. Quem aqui é profissional de saúde, se tem algum profissional de saúde aqui, sabe como uma pessoa pode voltar de uma caça, conversando nesse nível, dizer, vai morrer porque se não comer um prato de lentilha? Não é possível, que na casa dele não tinha comida. É ou não é, irmãos? E às vezes, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar, talvez tenha surgido daqui, não sei, mas talvez tenha surgido daqui a expressão, estou morrendo de fome. Porque o cara disse, eu estou morrendo de fome. Como algumas pessoas dizem, sabe que eu troquei a primogenitura? Porque fazia 3 anos que eu não transava. Eu estava morrendo, estava entalado. Sabe por que eu traí minha esposa? Porque minha esposa não transa comigo. E supervaloriza as dificuldades para justificar porque pecou. Sabe por que eu fiquei aquele menino? Porque ele é lindo. Tem sempre uma desculpa. Está dando para entender se ou não é mentira ou é verdade, irmãos? Tem uma desculpa. Você sabe por que eu peguei aquele dinheiro? Porque eu precisava de dinheiro. Eu estou indo em casa, não tem comida. Mentira, tem. Pode não ter filé mignon, mas ovo tem. Mas supervaloriza a dificuldade. Eu estou numa luta, estou desesperada, eu vou ficando velho, eu tenho 22 anos solteira. É assim ou não é? As pessoas valorizam, igual aconteceu com Jacó. Ele diz, estou a ponto de morrer. A ponto de morrer? Ele estava voltando aonde mesmo? Da caça. Quarta proposta indecente é a proposta da desvalorização. A gente vai, com o passar do tempo, nós vamos deixando que as coisas percam significância para a gente. Quando eu dizia para uma pessoa, eu te amo, a pessoa dizia, é mesmo? Agora o João Pedro pegou a mania de dizer, eu te amo. E ele fala 8 vezes seguidas, papai, deixa eu falar uma coisa. O que, filho? Eu te amo. É bonitinho, né? Agora multiplica 8 vezes 80 no dia. Papai, o que foi, filho? Eu te amo. Papai, olha pra mim. Ele faz, e puxa minha cara assim, olha pra mim, papai. Fala assim, oi filho, tudo bem? Ele, eu te amo. Mas a proposta da desvalorização é essa, as pessoas pegam e elas começam a perder significância. A gente diz assim, Jesus morreu por você. Jesus sofreu naquela cruz. Aí a gente vai lá, liga aquele filme do Mel Gibson, sabe? A Paixão de Cristo. Aí Jesus toma uma burdoada, a gente, meu Deus, ele sofreu por mim, isso daí. A hora que aquele cara romano vem dar aquela chicotada, gruda assim nas costas dele, puxa assim, ó. A gente vai assim,
A gente sofre com Jesus. Meu Deus, Jesus morreu por mim. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício. Aí nós olhamos aquilo, aquela coisa doida, e Deus fala assim pra gente: eu morri numa cruz para que vocês tivessem a oportunidade de ver o Pai. E nós, quando nós entendemos isso, nós ficamos emocionados. Que amor, né? Vai passando o tempo, nós vamos pregando. Eu fico imaginando alguém batendo no meu filho. E eu vendo. Tem mãe aqui na igreja que quando bate no filho dela, vai bater no menino na escola. Eu não vou dizer o nome, uma questão de ética pastoral. Mas, queridos, é muito difícil ver um filho sofrer. E Jesus viu o seu filho sofrer por nós. E aí toda vez que eu ouço e aceito, quando Jesus está me dizendo, quando alguém diz assim para mim: eu tenho uma proposta indecente para você, eu ouço a proposta, aceito a proposta, eu estou dizendo, eu valorizo mais a proposta do que o que Jesus fez por mim. Eu estou tirando o significado, a significância do que Deus fez por mim. Olha lá o que Jacó diz, Esaú diz: ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveito o direito de primogenitura? Ah, gente, uma coisa que alguém disse assim, de que me aproveita ser crente, se eu morrer? De que me aproveita tudo que eu recebi, tudo que eu construí, se eu morrer? É ridículo. Ele está olhando para a vida dele, está olhando para a história dele, pela a honra que ele recebeu de ser o filho primogênito, e chutando tudo isso, ele desprezou a honra que ele recebeu. Tem gente que foi primogênito aqui hoje, e hoje é vergonha na igreja. Tem gente que teve oportunidades lindas aqui, e hoje é motivo de escárnio do evangelho. Tem gente que começou uma vida muito bonita, ganhou vidas para Jesus, tem um ministério lindo, e hoje é vergonha. Tem gente que não inspira ninguém, tem gente que bateu na trave no milagre, mas se vendeu a conquista por um prato de lentilha, porque desvalorizou aquilo que recebeu. E quinta e última proposta. Obrigado. Já estava ficando meio triste. Quinta é a proposta do mundo natural. Sabe, queridos, a gente tem que entender uma coisa que às vezes as pessoas pregam errado nas igrejas. Dizem: o mundo não dá prazer nenhum. É mentira. Diga para o seu irmão: é mentira. Você acha por acaso que se José tivesse tido relação com a mulher de Potifar, ele ia ficar impotente? Ou ele não ia ter prazer sexual na relação com ela? Lógico que ele ia ter. Mas ele ia dizer, Deus ia dizer assim, ó: acabou sua vida de príncipe. A partir de hoje, você não dá mais para ser príncipe. Às vezes eu chegava na igreja, quando eu me converti, eu vi os jovens dizendo: não, cara, que você não sabe, vai ter uma balada, não sei o que lá, vai ter uma festa. Antes de eu me converter e entregar minha vida para Jesus de verdade, eu me converti porque era convicção, foi de plena consciência. Não foi porque alguém me mandou, porque o papai me trazia na igreja. Pelo contrário, meu pai e minha mãe ficavam bravos que eu vinha na igreja. Quando eu cheguei na igreja, a pessoa que falou que ia me buscar, estava um dia chuvoso, disse: pode ficar tranquilo que eu vou te buscar. Meu pai saiu com o carro, eu não tinha como ir para a igreja, ele não veio me buscar, eu fui para a igreja debaixo de chuva. Eu estava convicto da minha condição em Cristo, que eu precisava me entregar para Deus. Isso é graça de Deus, não é mérito meu. Mas eu estava convicto. Só que antes de eu ir para lá, eu tinha feito uma viagem dos sonhos. Todo jovem ia gostar de fazer essa viagem. Nós vamos para Florianópolis. Eu e mais 2 amigos. Um dos meus amigos que viajou comigo para lá era o cara que fazia o teste de fidelidade, João Kleber.
Sabe aquele teste de fidelidade de João Kleber? Vocês sabem. Vocês lembram aqui? Algumas pessoas aqui lembram disso. Lembra do teste de fidelidade de João Kleber, que pegava aquele programa ridículo que tinha lá? Aquele cara era meu amigo. E ele foi comigo, foi viajar comigo para a praia, junto com outra pessoa aqui de Araçatuba, que eu não vou dizer o nome. E nós fomos para lá e nós fritamos. Paramos em Curitiba. Todos os prostíbulos que você imaginar, sexo explícito, tudo que você imaginar nós fomos, tudo. Nós conheço algumas pessoas, quando o pessoal do Megafone veio para cá, que é de Curitiba, eu falei, eu já fui lá. E Curitiba foi um ponto específico para minha conversão. Eu disse para ele assim, eu fui para Lido, eu fui para o metrô, eu fui para outra. O cara assim, nossa, pastor. Eu falei, eu fui nesse lugar. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu quase morri pelado numa praia de nudismo bêbado. Não imagine a cena. É verdade. Lá na praia em Florianópolis tem a praia de nudismo lá. Aí, queridos, na virada do ano ainda, primeiro dia do ano. Isso era uma loucura. Eu fiz tudo, amanhecendo o dia, ouvindo Bob Marley, bêbado, tomando um negócio chamado Capeta, olha o nome do negócio. Na beira da praia, curtindo, uhul, otário. Aí eu cheguei, quando voltei para Araçatuba, eu lembro que cheguei no mesmo dia tinha boate, eu fui para boate, era 1h30, 2 da manhã, eu já falei, cara, eu vou embora daqui, não quero ficar aqui, tá ruim. Fui para minha casa, chorei, cara. Falei assim, eu vivi tudo que um jovem quer viver. E tá uma porcaria minha vida. Tudo. Viajei com carro importado, com dinheiro no bolso, viver o que eu queria viver, fazer o que eu queria fazer. Loucura total. Eu falei, eu ainda não sou feliz. Aí eu cheguei e fui atrás de Jesus. E quando eu vejo algumas pessoas com sede pelo mundo, eu vejo que elas não sabem absolutamente nada do que elas vão viver, mas uma coisa eu sei, elas vão ter algum tipo de prazer, é verdade. Não é mentira. Se alguém diz para você que você vai para o mundo e você não vai ter prazer, é mentira. Se alguém diz para você que você vai se prostituir e não vai ter prazer, é mentira. Que você vai encher a cara e não vai ser bom, pode ser, há pouco tempo, vai dar uma dor de cabeça terrível e você vai para o inferno, mas é legal. Para o mundo é. Agora uma coisa é sério, quando nós estamos em Cristo, de verdade, não na igreja, não num lugar como esse, sendo a igreja, junto com Cristo, a nossa alma é saciada. Nenhuma proposta indecente ganha força no coração que está prostrado diante de Jesus. E ele, naquele momento, olha só o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 25, 34. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilha, e ele comeu, e bebeu, levantou-se e saiu. Comi uma lentilha, comi um pão gostoso, mas ele desprezou. A continuação do versículo diz, assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Seja Sansão, pode colocar o próximo slide, seja Sansão, seja José com a mulher de Potifar, seja Jesus em Mateus capítulo 4, seja Judas junto com as suas moedas para entregar o seu mestre, todo homem e toda mulher de Deus é provado. Ele sempre existirá uma proposta indecente para ele. A diferença é nós olharmos para essas 4 figuras e vermos qual foi o fim delas. Sansão morreu com seu pecado, cego. José virou príncipe sobre as nações. Jesus se tornou rei dos reis. E Judas morreu enforcado.
As pessoas que cederam a propostas, elas cederam a oportunidade de ter uma vida de honra. Elas abriram mão da oportunidade de viverem uma vida no sobrenatural. Está dando para compreender sim ou não, queridos? Toda pessoa que diz assim, ai, não tem nada demais. E uma coisa um filme que eu amo aquele filme, é Advogado do Diabo. Quantos já assistiram esse filme já? Al Pacino e Ken Reeves. Ele chega, ele é um advogado de uma cidade interiorana e recebe uma proposta para ser advogado na poderosa Nova York. Chega lá a mulher dele, ai que janela, ai que linda essa casa, meu Deus como está bonito aqui. E o Al Pacino chega para ele e fala assim, é só o começo, leva ele para lugares lindos, deslumbrantes, e diz, ó, e o cara fica, Aí ele vai lá, e ela ficou tão feliz de estar em Nova York, tendo aquelas regalias que o marido dela estava tendo, e ela começa, vamos, amorzinho, vamos fazer tal coisa? Vamos. Aí a hora que ele está indo ficar com a esposa um tempo, depois de estar muito cansado, trabalhando, o Al Pacino liga para ele, diz, nós vamos ter agora apareceu uma coisa aqui para você representar, mas está ocupado agora, não está? Ele disse, não, eu ia ter um tempo com a minha esposa. Aí ele falou assim, não, tudo bem, pode ir, vai ficar com a sua esposa, é o tempo de você ficar com a sua esposa. É que é um caso de projeção nacional. Não, eu falo para minha esposa espera, amor, me desculpa, mas depois eu chego aí mais tarde, tá bom? E no final, quando o advogado do diabo, que é o próprio diabo, se revela, e o Ken Reeves fala assim, você me enganou, eu falo assim, eu te enganei não, eu disse para você, fica com a sua esposa, você tem um encontro com ela, você quis deixar a sua esposa e vir junto comigo porque você quis, a sua ambição quis, eu não quis isso, eu te dei uma opção, eu te fiz uma proposta. Aí ele fica bravo, ele diz, em todo tempo eu te dei uma opção, e você sempre optou por mim. Em todo momento eu te dei uma opção, e você optou por mim. Eu não sou responsável por isso, você é responsável pelas suas escolhas. Lembram disso, queridos? Todo ungido de Deus, em muitos períodos da vida, recebe proposta do prato de lentilha. Hoje você pode ter entrado aqui de duas maneiras. Ou você já recebeu e já caiu, ou você já recebeu a proposta, tem recebido proposta e está fragilizado. Ou numa terceira proposta, terceiro tipo de pessoa que está super bem firmado, mas quer buscar força no Espírito hoje, para poder ficar ainda mais forte, não cair e não ceder às tentações e às propostas maléficas do mal. Uma coisa que fica muito enfático nesse filme Advogado do Diabo, no final dele, ele diz, não diga mal, não diga não para mim. E mesmo depois que tem o fim positivo, aqueles assistiram já podem ver, mas aqueles que não assistiram assistam, que é legal, nessa ótica, no final quando acaba o filme, está tudo bem, aí ele diz, me livrei, estou super tranquilo. O Al Pacino chega atrás dele, disfarçado de um repórter, e diz, eu vou fazer de você um mártir do judiciário. Você, um advogado que tem um senso ético tão forte, que não aceitou se prostituir na sua profissão, aceitou perder o seu diploma por causa de questões éticas, eu vou fazer de você um grande cara. Aí ele diz, não precisa não, a mulher dele, aquela mesmo que morreu sozinha, diz assim para ele, amor, dá uma chance. Aí ele fala, tá bom, 8 horas a gente se encontra. E desce e vai embora. Aí o repórter vira o Al Pacino foca na câmera, dá uma piscadinha, e diz, vaidade, o meu pecado predileto.
Ele não desiste de fazer propostas. Em nenhum momento. Qual a proposta sobre a sua vida? Quais são as propostas na sua vida? Propostas indecentes na sua vida. E como anda o seu coração diante dessas propostas? Eu venci, pastor, eu estou vencendo, glória a Deus por isso. Eu caí, glória a Deus por isso. Nós vamos hoje entrar num processo de restauração. Mas hoje você veio para cá para se armar, para se defender, para se blindar contra todas as propostas que Satanás tem projetado para a sua vida. Quem recebe em nome de Jesus, aplauda Ele. E vamos ficar em pé em nome de Jesus. Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É isso aí, eu espero que você tenha sido ministrado por essa palavra e entenda a importância de não trocar a sua primogenitura, a sua dignidade, a sua honra por nenhum, não é por qualquer, por nenhum prato de lentilha, porque não vale a pena. O nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu quero te dar um recado. Acampa o Reset Camp 2012 na Igreja El Shaddai, que vai acontecer lá no Clube dos Bancários, dia 17 a 21 de fevereiro, está chegando e as inscrições estão terminando. Por isso eu quero que você corra aqui na igreja, entre no site ou ligue 3608-2995, o telefone que está aparecendo aqui no GC, para fazer a sua inscrição, da sua família. Serão 5 dias inesquecíveis, onde você vai ser ministrado e longe de toda a baderna, de tudo aquilo que pode trazer um malefício para a sua vida, que o carnaval infelizmente proporciona. Por isso eu quero fazer esse convite todo especial e eu vejo você lá em nome de Jesus Cristo. Uma ótima semana, Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração, tchau, tchau.